Olá, vou estar dando início à nossa atividade, esse bate-papo, que hoje o tema é exercícios resistidos. E tal como aconteceu da outra vez, vou procurar passar para vocês um pouco da minha visão sobre o assunto, um pouquinho da minha história, para que a gente possa, então, ter uma ideia melhor do que a gente está propondo ao discutir exercícios resistidos, número de séries e número de repetições. Vou Então, vamos agora. Essa é uma atividade da Clinimex. Nossos 4 diretores, eu, Cláudio Gil Araújo, Cláudia Lúcia Castro, João Felipe Franca, Cristina Grunhe Souza Silva. A aptidão física, ela compreende 5 componentes, que podem ser divididos em aeróbico e não aeróbico. O aeróbico é a aptidão aeróbica, é a nossa capacidade, nosso potencial de realizar exercícios prolongados, intensidades relativamente altas, utilizando oxigênio. E os componentes não aeróbicos são força, potência muscular, flexibilidade, equilíbrio e composição corporal. Para ser considerado fisicamente apto, é igual na época de escola, de faculdade, de ginásio, de científico, de qual for o nome que tinha para cada uma das gerações, primeiro grau, segundo grau, ensino médio. O importante é que você passe em todas as matérias. A mesma coisa acontece com os 5 componentes da aptidão física. Nós devemos ter resultados acima da média para todos eles, para que nós possamos ser considerados fisicamente aptos. Mas isso, na prática, é muito difícil de ser conseguido, porque frequentemente alguém tem um melhor do que o outro ou não gosta de fazer um componente, como nós vimos na atividade do início dessa semana, em que discutimos flexibilidade. Hoje o tópico vai abordar o componente de força e de potência muscular. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, e para falar um pouco mais sobre esse assunto, dos exercícios resistidos, o tópico específico é como montar, qual é o número de séries e o número de repetições que nós devemos utilizar para a elaboração de uma série de exercícios resistidos dentro da nossa programação de uma sessão de exercício. Seja ela combinando os vários componentes ou apenas sendo uma série de exercícios resistidos. É uma pergunta que frequentemente eu coloco para poder chegar onde eu quero chegar. Vamos supor que eu diga que você tem que fazer 100 minutos de exercício aeróbico. Isso pode ser feito de uma vez, 1h40, ou posso fazer em 2 sessões de 50 minutos, ou eu posso fazer em 5 sessões de 20 minutos, nos dias úteis da semana. A mesma coisa com o exercício abdominal, com os exercícios resistidos. Eu posso fazer 100 exercícios abdominais, mas eu posso fazer em uma única série, sem nenhuma interrupção, os 100 movimentos em sequência, ou fazer em 10 séries de 10 repetições. O produto 10 vezes 10 ou 1 vezes 100 continua sendo 100 exercícios abdominais. Ou seja, o trabalho feito sobre o músculo abdominal será literalmente o mesmo. Então, mas, por outro lado, não há nenhuma dúvida que é muito mais fácil fazer 10 séries de 10 repetições do que 100 repetições sem nenhum intervalo. E por que isso? Porque nós temos uma quantidade de energia ou de substrato energético dentro do nosso músculo que é finita e que pode ser renovada pela oxigenação e pelas vias metabólicas que vão produzir mais substrato energético para a contração muscular. Mas se eu faço N repetições sem intervalo, a minha tendência é fatigar, por falta de substrato energético. Então, é muito mais conveniente fracionar as séries, quebrar as séries mais, do que fazer uma série muito longa para conseguir o mesmo trabalho. É menos penoso, é mais viável e o resultado tende a ser o mesmo. E eu ainda poderia botar uma outra opção, 20 séries de 5 repetições, seria mais fácil ainda, seria mais conveniente, mais confortável para o indivíduo, e aí eu posso jogar com intervalo entre as séries, quanto tempo eu vou dar entre as séries, para que a gente possa trabalhar isso, a questão da renovação dos estoques de energia dentro do músculo. Então, vamos falar agora um pouco dos exercícios resistidos, no sentido de número de séries e repetições,
para avançar essa temática, eu vou contar um pouco da minha história nessa questão de exercícios repetidos. E aí eu estava perguntando, antes de começar, ao Guilherme Fonseca, nosso educador físico, em que ano ele nasceu, para ver se eu ia falar antes dele ter nascido ou se ele já era nascido quando eu falei. Eu acho que eu vou falar um pouco antes dele ter nascido. A minha história começou em 1979, quando eu fui fazer meu internato de medicina na McMaster University, no Canadá. E aí comecei a aprender sobre essa questão da medicina do exercício, e lá já se usava exercício de fortalecimento muscular na reabilitação cardíaca no final dos anos 70, quando praticamente ninguém usava, e até se dizia na época que deveria ser contraindicado para cardiopatas levantar peso, Havia até uma recomendação específica de não carregar sacola de supermercado depois de ter tido um infarto do miocárdio naquela época. E vejam bem aqui pela indumentária do meu colega, Alan Merkis, que a indumentária lá era muito variável, A McMaster sempre foi um lugar muito interessante, Uma combinação de pessoas de várias nacionalidades, e esse era o traje com que ele supervisionava as sessões de exercício, os testes cardiopulmonar naquela época. Vocês vejam, quem reclamar do nosso bocal lá na sala, o bocal era bem mais complicado naquela época, nos anos 70, os equipamentos bem mais complicados. Mas, na sequência, a McMaster sempre se caracterizou por ser um lugar de ponta, produzindo conhecimento de altíssimo nível, e eles fizeram um estudo em que eles mediram a pressão arterial com transdutores de pressão muito rápidos em jovens saudáveis, colocados lá perto da saída do ventrículo esquerdo no coração, e eles puderam mensurar isso e viram que numa rosca bíceps com um único braço, se chega a 250 por 190 de pressão em indivíduos jovens saudáveis. E num leg press, que é aquele que pressiona com as duas pernas, 320 por 250 foi o valor médio encontrado nesse grupo. Então, passou-se a ter um pouco menos de medo da pressão arterial subir no exercício e que, se essas pressões eram toleradas, provavelmente não havia risco. Esse trabalho foi de 1985, portanto, há 36 anos atrás, pelo John McDougall e John Sutton, que era o meu orientador de internato na época, o supervisor, o chefe da unidade de exercício da McMaster, o médico australiano. Mas aí, em 1990, já no Brasil, eu li esse trabalho que me impressionou muito, da doutora Maria Fiataroni, da Harvard, e ela escreveu o seguinte, que propõe exercícios de alta intensidade para nonagenários, e fez biópsia muscular nesses indivíduos e mostrou efeitos fantásticos do exercício nos nonagenários abrigados em casa de repouso. Isso foi publicado em 1990 pelo JAMA, que é uma das principais revistas médicas do mundo, e assim continua até hoje. E a Maria Fiataroni, eu guardei esse nome, li esse artigo com avidez, muito interesse, e aprendi, porque, poxa, isso é uma coisa importante. Então, naquela época, eu já trabalhava no Hospital do Fundão, e cada vez na reabilitação cardíaca, e cada vez nós colocávamos isso mais evidente lá, Mas voltando em 93 para a McMaster, para um pós-doutorado, aí o McMaster University Medical Center, eu vi a repetição daquele estudo de colocar os catéteres intra-arteriais, num jovem saudável, e para medir a pressão dele, um hemodinamicista que colocava o catéter, e aí ele fazia com o catéter colocado lá na crosta da aorta, na saída do ventrículo esquerdo, ele fazia os exercícios de fortalecimento muscular, e aí ele estava também com um manômetrozinho no esôfago para medir a pressão intratorácica, porque eles estavam querendo estudar a manobra de Valsalva, até que ponto ela interferia no resultado. Então, eu vi isso ao vivo e a cores e vi essas pressões de 300, de 400 chegando e não acontecia absolutamente nada. Então, a McMaster, volto a dizer, sempre se caracterizou por inovações e eu tive a chance de aprender esse tipo de perfil, esse tipo de característica de inovação. Mas foi em 1998 que, através de um amigo comum, Eduardo De Rose, eu conheci o professor Dušan Hamar. Dušan Hamar é da Eslováquia, de Bratislava, médico e também doutor em fisiologia do exercício, uma formação bastante parecida com a minha, tinha tido uma vivência muito grande de esporte e trabalhava na universidade, e aí viramos grandes amigos e eu pude aprender muito. Naquela época, em 98, a Eslováquia ainda tinha a questão do comunismo e as informações eram muito truncadas, muito reservadas, e eu tive chance de começar a desbravar, e eles tinham uma tradição muito grande de bons resultados olímpicos
em modalidades de força. Eu disse, como é que esse pessoal trabalha? E eu fui aprender com eles, né? E aí fui parar lá em Bratislava algumas vezes. Essa foi minha segunda visita a Bratislava, em que eu fiz uma permuta, né? Eu dei uma aula de flexibilidade na universidade e fui aprender um pouco com os equipamentos dele, né? Os equipamentos eslovacos nunca se caracterizaram por ser bonitos. Isso não era a preocupação deles. A preocupação deles era a tecnologia. E o Duchamp tinha uma formação de matemática, tem uma formação de matemática e física impressionante, e ele mesmo desenvolvia os equipamentos dele, e eu fui aprendendo. Por exemplo, eu estou aí pedalando uma bicicleta isocinética, uma coisa que a gente nem tem no Brasil. Isso lá em 2000, a gente já tinha uma bicicleta isocinética, eu estava fazendo um teste com uma bicicleta isocinética, vendo como funcionava, né? E aí depois nós trouxemos ele ao Brasil. Essa aqui, tem várias pessoas aqui que talvez sejam conhecidas. Aqui é o filho da Lourdes, né? Que depois virou comandante da Escola de Educação Física, na época eu acho que ele ainda era tenente, Djalma, o Cláudio Ribeiro, que trabalhou com a gente, a Jaqueline Biot, o Wallace, fez doutorado comigo, a Andréia Polônia, e aqui o Duchamp, Roberto Simão, que era da UFRJ, Duchamp, que é o mais alto de todos aqui, ele veio dar um curso para a gente teve chance de aprender lá no nosso auditório aí da Clinimex, aprendemos bastante sobre o uso dessa questão de trabalho de força e potência muscular, né? Depois eu tive com ele em vários outros eventos, o Congresso Americano de Medicina Esportiva, 2000, 2001, apresentamos trabalhos científicos juntos, em congressos, depois publicamos, foi a tese mestrado da Carla Verlan Coelho, que fez conosco, publicando a principal revista de trabalho de força e condicionamento físico, que é uma revista americana. E depois aí a família já se entrosamos as famílias, conheci a família dele toda, minha família esteve lá em Bratislava, você vê que o Duchamp é um pouquinho mais alto que a estatura mediana da minha família é 1,53 m, o Duchamp quase tem que se abaixar para conversar com a gente. E aqui ele mostrando os gadgets dele, que ele estava inventando aí um novo remergômetro e tal, ele sempre inventando alguma coisa. Aí também trouxemos ele ao Brasil, ele conheceu bastante lugares por aqui, né? Corremos em muitos lugares juntos, e aí num congresso mundial de treinamento de força, de potência, eu tive a oportunidade de participar, ser convidado, em 2010, em Bratislava, e aqui alguns dos maiores nomes do mundo na área de treinamento de força. Esse aqui particularmente é muito famoso, que é o Bill Kramer, que é o editor daquela revista, é o maior nome dos Estados Unidos na área. Esse aqui é um finlandês, muito bom. Esse aqui é um sérvio também, que depois eu já tive a oportunidade de ir lá. Esse aqui é da Bósnia. A gente vê o mundo inteiro aqui. Esse aqui é inglês, então a gente no mundo inteiro aí fazendo. E aí a gente aprendeu a lidar com esse equipamento, que é o Fitrodyn, que é o que fica lá na nossa sala de exame, e tem outro na sala de exercício, no salão de exercício. Por quê? Na física básica, a gente sabe que potência é força vezes velocidade. Então, se nós temos essa relação matemática, e quando eu estou usando a força, no caso, é quantos quilos tem aquele implemento, aquele peso que eu estou trabalhando, ou quantas placas eu botei na máquina, e a velocidade, quanto mais rápido eu executar o movimento, maior será a potência. Então, eles mostram isso, né? Essa é uma curva clássica da fisiologia muscular, mas demonstrada usando um exercício padrão, esse aqui, por exemplo. Então, vejam bem, quanto mais eu aumento a quilagem, eu diminuo a velocidade, são inversamente proporcionais. Só que o produto entre os dois segue um outro tipo de curva, que é a potência. Então, o que a gente procura sempre alcançar é a carga capaz de gerar, na sua combinação com velocidade alta, a maior potência. Porque quando eu boto muito peso, eu já não consigo dar velocidade. Se eu tiver um peso muito leve, eu dou muita velocidade. E aí a potência acaba, o produto dos dois ficando baixo. Então, o que a gente faz testando com o Fitrodyn é achar a carga que gera, ao fazer o exercício rápido, a maior potência. Por quê? É quando eu vou estar trabalhando melhor todas as fibras musculares daquele grupamento muscular. Esse é o conceito que eu aprendi com eles. E aí eles têm vários estudos aqui mostrando uma repetição lenta, uma repetição rápida. Vejam como a potência aqui é completamente diferente, essa curva azul, a curva amarela, quando eu realizo um exercício na mesma quilagem, mas usando velocidade alta na fase de execução, que o termo técnico é na fase concêntrica do movimento. Quando eu empurro o peso, ou quando eu faço a maior parte da força e não no retorno. Aí, a fase concêntrica é quando eu executo a parte inicial do movimento. E aí eles têm vários estudos mostrando que se eu vou fazendo muitas repetições, eu começo a cair a potência por falta de energia.
Então, em 15 repetições, a potência vai caindo. Mas até 6 e, dependendo do exercício, até 8, a gente consegue manter uma potência muito próxima à potência máxima, um mínimo de intervalo. Então, aqui, isso, inclusive, varia de indivíduo para indivíduo. Por isso que na clínica a gente tem algumas pessoas que a gente prescreve 6, outros prescrevemos 8, outros prescrevemos para alguns exercícios 6 repetições, para outros 8 repetições. Isso deu uma certa repercussão. O Globo fez uma matéria, na época existia uma coisa chamada Jornal da Família, né? Aqueles que são do final do século, talvez tenham lido o Jornal da Família. Essa foi uma matéria feita pela Márcia Sezimbo, uma excelente jornalista, e que eu tive a oportunidade, na época esse é o equipamento que a gente tinha, de mostrar essa questão da velocidade, com poucas repetições, exercícios em execução rápida, eram muito mais convenientes. Ou seja, isso que a gente faz na Clinimex vem dos anos 90. Né? E aí, uma palestra que eu dei já, aí comecei a divulgar esse conhecimento, uma palestra no Congresso Brasileiro de Hipertensão Arterial, o Márcio aqui serviu de cobaia, mostrando aqui como fazer, porque a gente tenta evitar a sarcopenia, que representa a redução da massa muscular que é observada a partir dos 30 anos de idade. E aí, a execução, quem era mais antigo talvez lembre desses educadores físicos, o Marco Polo e a Luciana, e a gente usando o filtro Dagny para mostrar a execução correta em 2 séries de 6 a 8 repetições com 15 a 20 segundos de intervalo, usando carga de potência máxima e velocidade máxima na fase concêntrica. Isso no Congresso Brasileiro de Hipertensão Arterial há 20 anos atrás. Né? Em outro congresso, em 2007, né, a mesma coisa, eu acho que naquele ali, eu tinha uma palestra que eu tinha dado em Belo Horizonte, talvez, em 2001 também. E esse aqui, um congresso de cardiologia norte-nordeste, em 2007, em que também valorizamos a questão do fortalecimento muscular e, mais uma vez, nós repetimos a nossa prescrição básica. O que é a nossa prescrição básica? 2 a 3 vezes por semana, 8 a 10 exercícios, quem faz todo dia fraciona esse exercício, 2 a 3 séries de 6 a 8 repetições com 15 segundos de intervalo, cargas para potência máxima, velocidade máxima na fase concêntrica. Então, quando o nosso educador físico fica falando, o fisioterapeuta, faz mais rápido, é porque senão o músculo está trabalhando de modo insuficiente. Né? E aí a gente passa essa mesma ideia no exterior, em todas as nossas palestras que nós estamos dando no exterior, a gente queremos seguir uma certa liderança nessa área, trocando esse tipo de posição. E aí mostrando como é que a gente faz na sala de exame, a Girlene, a nossa educadora física, graciosamente, mostrando aqui a execução do movimento, concordou em ser fotografada e que essa imagem fosse divulgada. Uma execução correta, e a gente vai estar lendo aqui quantos walks foram realizados e com que velocidade foi feito o movimento, para que possas, então, variar as cargas e ver qual é a carga que gera maior potência para ela. Aqui é o nosso colega, que também me permitiu o uso dessa foto, para congressos e palestras, mostrando a execução, né? Quem quer cuidado para que você não jogue a lombar para trás. Né? E aí apresentamos um trabalho em congresso com participação de colegas de 4 países. Né? É uma tendência que a gente está fazendo agora, envolver esses colegas com muita experiência também, a gente agrega conhecimento, colaboração internacional em ciência fundamental, e nós mostramos que a potência muscular, na realidade, acima da média não faz muita diferença, acima da mediana, mas quando ela é baixa, ela impacta na mortalidade. Então, indivíduos com potência muscular muito baixa, tanto homens como mulheres, cursam com sobrevida prejudicada no tempo de segmento. São essas curvas vermelhas aqui, as curvas laranjas. Está acima da mediana, já não faz muita diferença, ou não faz nenhuma diferença. Né? E aí a gente vê quais são os percentuais de óbito para cada um dos níveis. Então, indivíduos que têm essa potência muscular, as mulheres e os homens com essa potência muscular, tiveram uma mortalidade muito baixa, num período de 6 a 7 anos, enquanto aqueles que têm uma potência muscular muito baixa têm uma mortalidade bem maior. As diferenças aí são sempre expressas por quilo de peso, para ajustar para as proporções, mas ainda assim é necessário separar por sexo. Né? Bom, e aí a diferença em termos de quem sobreviveu e de quem faleceu são diferenças impactantes, né? A superposição é relativamente pequena entre os dois grupos. Né? Interessante que esse trabalho, no meio de 900 trabalhos no Congresso Europeu de Medicina de Cardiologia Preventiva, foi escolhido como um dos 3 para ser destacado pelo escritório de imprensa da Sociedade Europeia de Cardiologia, e isso aí ganhou uma divulgação em vários países enorme,
com a habilidade de levantar pesos rapidamente pode significar uma vida mais longa. E nem todo treinamento de peso fornece o mesmo benefício. Então, nos permitiu, aqui menciona a Clinimex, então, essa papel de protagonismo, de vanguarda que a Clinimex tem em relação a esse tipo de assunto. E aí, agora eu posso finalizar a história, porque a história parou lá em 2006, 2010, mas e aí? O que aconteceu? O Duchamp Amar, hoje, ele já era muito envolvido, ele atualmente é o presidente da área médica, né, do Comitê Médico da Federação Internacional de Esporte Universitário, continua ainda extremamente ativo, pedalando, né? Ele principalmente pedala hoje em dia, e lá em Bratislava é fácil, que ele sai, pedala, passa um pouquinho pela Hungria, passa um pouquinho pela Áustria, volta pela Eslováquia, né? Então, o pequeno passeio dele faz 3 países, num circuito de 60, 80 quilômetros, e dá para fazer isso com relativa facilidade. Né? E continuamos colocando figurinhas, né? Nós estamos fazendo mais um trabalho, vamos escrever mais um artigo junto, colocamos figurinhas recentes aí já, e continuamos nossa parceria de mais de 20 anos já. Né? Outro grande parceiro, Barry Franklin, que é um nome muito conhecido na área de educação física no Brasil, na fisiologia do exercício, mas o que eu quis chamar a atenção aqui é que o Barry, nosso parceiro também de décadas, desde os anos 90, nos conhecemos, só em 2007 que a Associação Americana de Cardiologia, American Heart Association, fez um statement propondo que exercício de resistência fosse incorporado também para pacientes com doença cardiovascular. Aquilo que a Clinimex já fazia desde os anos 90, e a gente fazia no fundão também, só em 2007 que os americanos começaram a adotar isso como uma certa regra. Né? Outro grande parceiro nessa área é o Jürgen Scharhag, que é alemão e atualmente é professor titular em Viena, e também é outro que usa até 8 repetições por grupo muscular. Então, ou seja, nós não somos o único no mundo que falamos isso. Outras autoridades na área, o Jürgen Scharhag, fala, esteve aqui conosco aqui no Brasil já, eu já estive lá com ele em Potsdam, quando ele era na Alemanha, e assim por diante. Agora, legal é contar, para terminar, que a minha ídola, né, a Maria Fiataroni, olha que surpresa interessante. 28 anos depois, eu tive a chance de participar de um simpósio em Santiago do Chile, em que ela era palestrante e eu era palestrante. Então, Maria Fiataroni, jantamos juntos, conversamos, participamos das mesmas sessões. Foi muito interessante essa oportunidade de ver essa liderança na área de treinamento de força, que eu conhecia apenas dos artigos, tive a oportunidade de interagir com ela. E aí eu pedi, adorei esses 2 slides dela, eu pedi, ela me mandou, essa pergunta: é seguro para essa senhora levantar pesos? Segundo ela, a pergunta deve ser refeita. É seguro para essa senhora não fazer exercício de fortalecimento muscular, exercício resistido? Não, não é seguro, é perigoso. Ela pode cair, ela precisa fazer exercício de fortalecimento muscular. Então, essa mudança de paradigma é fantástica em relação aos anos 70, aos anos 80. Né? E aqui a Maria Fiataroni, e ainda teve uma coincidência fabulosa, porque conversando com ela, eu descobri que ela herdou uma cátedra na Faculdade de Medicina de Sydney, na Universidade de Sydney, ela era professora titular, da cadeira John Sutton, que foi o meu preceptor em 1979 na McMaster, um preceptor australiano, como eu disse, que era médico, foi um dos primórdios da medicina do exercício, e que faleceu, teve uma morte súbita alguns anos depois, e deixou um grant para a Universidade de Sydney, e ela virou a professora titular da cadeira John Sutton. Olha como o mundo dá voltas interessante. Né? Por último, a terminologia. Quem a gente chama exercício força, quem a gente chama exercício fortalecimento muscular, outros chama exercício contra a resistência, outros chamam musculação. Nós temos adotado exercício resistido. Para dizer a verdade, nem gosto muito dessa expressão, mas até agora foi a que me pareceu mais adequado, porque exercício de força só é pouco, exercício contra a resistência eu acho pior ainda, exercício de resistência, que alguns usam, eu acho muito ruim, porque não é só força, a potência é muito importante, na realidade a velocidade de execução é muito importante, especialmente a partir dos 30, 40 anos de idade. Tá? E agora o que estamos trabalhando, isso é outra inovação, vou deixar aqui para vocês também, é quanto de exercício de musculação, de fortalecimento muscular, ou exercício resistido, tem que ser feito por semana. Nós estamos propondo 400 a 500 repetições por semana. Isso é o que nossos educadores físicos estão trabalhando já há alguns anos, e nós estamos trabalhando esse conceito para fazer mais uma inovação também da Clinimex e divulgar internacionalmente. Já comecei a botar em algumas palestras e pretendemos fazer um artigo sobre isso. Claro que a gente também recomenda exercícios funcionais e exercícios da musculatura interna do corpo. Né? Bom, isso é o que eu queria passar para vocês dentro desse bate-papo.
né, dentro do recesso sanitário que ocorreu em março de 2021, em plena pandemia da Covid-19, em que nós fomos obrigados, pelo bom senso, pela cidadania, pela nossa responsabilidade médica, a interromper por pelo menos 10 dias as nossas sessões presenciais na Clinimed. Então, estamos oferecendo esses bate-papos, essas sessões coletivas remotas de exercício para os nossos clientes, para que possamos manter acesa a chama do exercício e contribuir para o Fique em Casa. Fique em casa e se exercite.